Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia e 22. Rádio Esportes Debate. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a líder em 5G. E ontem tivemos a derrota do Atlético para o Palmeiras. E a entrevista coletiva foi de um técnico, Luiz Felipe Scolari, irritado. O Scolari que foi perguntado sobre essa situação do Atlético não estar vencendo aí há 10 jogos, foram 9 com ele, uma queda tão grande assim na classificação do Brasileiro e tecnicamente dentro de campo. Ele não gostou não. Vamos ouvir novamente o que disse o Filipão. Bom, na tabela porque não ganha. Então... E o técnico então, já que na tabela é o óbvio? O técnico é porque o técnico é ruim. E aí, o técnico é ruim, Simões? Olha, Essa resposta irônica aí do Filipão? Ô Romano, olha, eu achei que a entrevista do Filipão foi muito infeliz, sabe? Porque além de fugir das perguntas, e ele tem esse direito, sabe? Mas eu acho que passou um tom muito desmotivado, sabe? Pareceu desinteressado, não sei. Passou uma imagem muito ruim. De nem aí? De tipo assim, vai, o que acontecer, aconteceu, entendeu? Aproveitamento rebaixado, então vai ser rebaixado, sabe? Eu não... Foi uma mudança de postura significativa em relação às anteriores, né? Ele ficava muito na questão da motivação, eu acho que fizeram uma carga muito grande em cima dele, de que o Cudê, o vestiário estava machucado, acho que foi esse termo que o Rodrigo Caetano usou, não foi? Foi. O atleta tinha um vestiário machucado, essa coisa toda. E não é só motivação, né? Não é só motivação. Embora a gente precise reconhecer que o Atlético teve motivação nos últimos jogos, mas nem com um nível elevado de motivação, a organização do time foi suficiente para bater Palmeiras, para bater Flamengo e até mesmo o Grêmio, que naquele jogo contra o Atlético foi quase um mistão de sub-20, né? Uma molecada do Grêmio, que os principais jogadores do Grêmio estavam fora daquele jogo. Contra o Flamengo e contra o Palmeiras, jogou no auge da motivação, da entrega física, foi isso, inclusive, que fez esses jogos serem equilibrados, porque organização, na hora que a gente pega peças individuais, né? A gente pega o time como um trabalho coletivo, o Atlético tem muito pouco, mas eu senti um Filipão desmotivado na entrevista coletiva. Pode ser uma percepção equivocada minha, mas eu considero que foi uma entrevista muito infeliz num momento muito importante da temporada para o Atlético, em que o time ocupa a parte de baixo da tabela da classificação da Série A e tem um baita trabalho pela frente na semana que vem, que é no mínimo vencer o Palmeiras por um gol de diferença dentro do Allianz Parque, o que é muito difícil. Eu sinceramente, a entrevista do Filipão, e posso estar falando uma grande besteira aqui, Ali, pra mim foi um grande déjà vu, sabe? Da história do Filipão, que quando confrontado, que quando apertado, saía com respostas ríspidas, às vezes confrontava repórter. Eu acho que essa é uma característica dele. Tem um ponto aí, eu não tô passando pano não, eu só tô relembrando, né, que é a característica do Filipão, e aí eu acho que é até um ponto positivo, que é de preservar os jogadores e a equipe como um todo, né, individualmente e coletivamente. Então, normalmente ele foge das avaliações individuais, por exemplo, né, para não condenar nenhum jogador, porque assim ele consegue preservar o seu grupo e ganhar pontos com os seus comandados. Então isso acho que é um fator positivo. Você não vai ver nas entrevistas o Filipão falando que o elenco é ruim, ou que tal jogador jogou mal, ou que precisa de reforços em tal posição. Isso eu acho que é um ponto positivo. O ponto negativo é todo o resto, porque eu acho que o trabalho do Filipão deixa a desejar, mas acho que as coletivas têm sido pior do que o trabalho. Porque o repórter, ele pergunta, não é o repórter que quer saber, não é o Romano que quer saber, não é o Simões que quer saber, não é o Paulo Azeredo que quer saber, é o torcedor. E o que o torcedor espera? Que o seu comandante, que o treinador do time, e ainda mais um treinador multicampeão como é o Filipão, ele tenha as respostas.
Olha, tá acontecendo isso, olha, eu tentei aquilo, olha, eu tentei aquele outro. Eu acho até que tem vários pontos que podem ser destacados na partida de ontem do Atlético, embora o torcedor, e aí o torcedor tem razão e eu tô errado, o torcedor não quer saber, meu filho. São 10 jogos sem vencer, ele não quer saber se jogou bem, se jogou mal. Ele quer ganhar, ele quer classificar na Libertadores. Mas, por exemplo, a gente sabe muito bem, e o América provou isso, né? Que a bola parada do Palmeiras é muito forte, não é? Sim. O Atlético não prevaleceu nesse tipo de jogada? Muita gente falava que o ataque do Atlético estava estático, que o Hulk ficava parado na posição de centroavante. Ontem teve, frequentemente, inversão dos pontas, Pavon e Paulinho trocar de lado. O Hulk, você pegar o mapa de calor do Hulk, ele passeou por todo o campo ofensivo, jogou na esquerda, jogou na direita, veio buscar a bola no meio, então isso já mudou. Bola aérea ofensiva do Galo. Tem uma jogada que não é uma jogada nova, mas que foi insistentemente feita durante o jogo de ontem, que é aquela bola que tem a casquinha no primeiro pau pro segundo pau, que foi a bicicleta do Hulk, que foi a chegada atrasada do Igor Gomes, que foi o Everton tirando a bola da cabeça do Hulk. Então teve também esse processo. Então, assim, tem vários pontos que você pode destacar, que você percebe que houve o treinamento para aquilo, né? E o Filipão, ele não fala nem das coisas que ele, na nossa visão, deu certo e nem que deu errado. Então, por exemplo, ontem o meio-campo dele, que foi uma mudança importante, que ele trabalha com 2 volantes, e a gente falou que essa seria uma tendência. Ontem, quando ele precisou de um pouco de mais de criatividade, de força ofensiva, o Otávio não serve para esse jogo. Não adianta você trabalhar, você quer criar, não adianta você trabalhar com Otávio, Batalha e Igor Gomes. A criação obrigatoriamente vai ser pelo lado. E foi interessante ontem, Ali, eu tava ouvindo o jogo e você destacou um ponto que foi, acho que fundamental do primeiro tempo, quando o Palmeiras foi superior. E o Palmeiras foi tão superior no primeiro tempo porque o Rafael Veiga, que talvez fosse o principal jogador em campo ali, jogou sozinho no primeiro tempo. O Atlético tinha 2 volantes, entendeu? Não tinha nenhum grudado no Rafael Veiga, que é o cara que faz o jogo do Palmeiras funcionar. Ele já faz isso acontecer. Marcado. Verdade. Imagina desmarcado. Aí toda hora ele tava com a bola sozinho pra criar jogada ou pra chutar pra gol. E ele chuta muito bem, tanto que ele fez o gol e quase faz outro, que o Everson soltou a bola. Sim. Então, foi um ponto que no segundo tempo também a gente percebeu o Rafael Veiga. Claro, tem a questão física que ele sofre, mas a marcação nele mudou, né? E aí quando o Otávio é sacado, ele já tava, o Rafael Veiga já saiu logo depois, inclusive, já saiu pro final, mas já tava mal fisicamente. Mas no primeiro tempo, em que o Palmeiras construiu a vitória e foi melhor do que o Atlético, eu acho que tem muito disso. Pô, você tem 2 volantes, então peraí, Otávio, você não vai jogar, mas vamos tentar não deixar o Rafael Veiga jogar, que já é um passo importante pra gente ganhar desse Palmeiras. E o Rafael Veiga ficou sozinho. Ele teve liberdade demais. Demais. Porque a aposta foi em subir a primeira linha de marcação para dificultar a saída de bola do Palmeiras, para que o Palmeiras não escolhesse como atacar. Só que o Palmeiras tá muito treinado para sair dessa marcação, pressão, tocando a bola. Aí ele passava dessa primeira linha e encontrava Tava o Veiga com muita liberdade. E mais do que isso, como é um time mais organizado, até pelo tempo de trabalho, o Palmeiras ganhava muito mais a segunda bola do que o Atlético. E os atacantes do Palmeiras, apesar de serem baixos, eles têm facilidade de fazer esse jogo de choque com o zagueiro, de escorar o Rony. Ele é muito menor do que o Igor Rabelo, é muito menor do que o Gil, mas ele leva muita dificuldade. Ele sabe escorar, sabe usar o jogo de corpo nessa bola que é... E o Palmeiras tem outra coisa também, né? Interessante, porque por mais que o Palmeiras saia, mas o Palmeiras, num momento em que a gente vê o futebol brasileiro com toque, a gente vai ver a seleção com o Diniz, o Palmeiras não tem o menor constrangimento em quebrar a bola na defesa. Seja o Everton, seja lateral, seja zagueiro, eles não têm o menor constrangimento. E é muito bem treinado para essa quebrada de bola. Porque por mais que os atacantes sejam baixos, eles conseguem brigar com os zagueiros e eles têm uma facilidade para ganhar a segunda bola que... Treinamento, né, Simões, é prever situações. O Palmeiras, ele tem todas. Eu acho que os caras treinam até comemoração. Então, eu tava brincando na transmissão o seguinte, que o Filipão chegava com um veneno, quando ele ia entregar o veneno, o Abel já tava contido. Você viu que ele pôs o Richard e o John exatamente em seguida a mexida do Filipão, exatamente porque o menino tinha amarelo, o Dudu já tinha amarelo, o Dudu já tinha caído fisicamente. Né? Aí ele já veio com o John, que marca muito, né? E com o Richard Rios no lugar do menino, que ele bota um volante novo,
e sem o cartão amarelo, que era o risco que ele poderia correr, porque o Atlético passou a ter 2 meses com o Pedrinho e o Igor Gomes, embora o Igor Gomes é intenso, mas... mais de movimento. Mais movimento. E o Pedrinho... O Igor é ponta de lança de carregar a bola. Não é? Ele não é um cara de criação. Não vai deixar os caras pifados, né? Não vai... Agora, o Diego Monarriz, que foi auxiliar do Eduardo Cudê, ele falou um negócio sobre o Palmeiras que eu acho que interessante. Ele fez uma comparação explicando o seguinte, que segundo ele, esse time, que o Palmeiras é a equipe mais dura do Brasil, que sabe o que realmente tem que jogar e que enfia um punhal no adversário, faz o gol, recua, te espera, aguenta, e aí mete um contra-ataque e te aniquila. E aí ele fez uma comparação. Lembra muito o Boca Juniors da época do Carlos Bianchi. É um time que sabe sofrer. Lembra até os times do Filipão, no auge do Filipão no Grêmio, no próprio Palmeiras, né? Eram times que também sabiam sofrer, embora não fosse muita velocidade. Eram times que tinham a bola aérea muito forte, né? Mas de toda forma, é fruto do trabalho. Eu acho que o Filipão tem um outro problema, Alê, que é a maneira de cada treinador de jogar. A gente percebeu o Botafogo viveu um momento de transição e o Botafogo buscou treinadores, né? Primeiro veio o Caçapa para depois chegar o Bruno, para poder tentar dar uma sequência ao trabalho, né? O Filipão pro Cudê houve uma quebra significativa, eu diria radical, da maneira de jogar do Atlético, né? E isso acabou tirando do Atlético. Eu disse ontem aqui, eu acho que no auge, o ataque do Atlético, o único setor do Atlético que é melhor que o do Palmeiras é o ataque. Eu acho que Pavon, Paulinho e Hulk, no auge, é melhor do que Arthur, Rony e Dudu. Tô dizendo tecnicamente, individualmente, os jogadores. Mas o que aconteceu com o Atlético? O Pavon e o Paulinho, que com o Cudê vinham vivendo momentos muito bons, né? Com o Filipão, eles não conseguiram acontecer ainda. Eles não conseguiram acontecer. E o Hulk é aquele cara que se entrega absurdamente, dá carrinho no meio campo pra tomar a bola, embora ele tenha enfiado pro Paulinho, o Paulinho correu errado, mas o Hulk, ele consegue manter o nível dele de entrega, mas também tá sendo prejudicado por essa, sei lá, essa desorganização que virou meio que o ataque do Atlético, o setor ofensivo. Então é um processo muito complicado para ser vivido com a temporada andando, com a corda no pescoço, né? E com a pressão que agora já é gigante, porque um time do tamanho do Atlético, com o investimento do Atlético, ficar 10 jogos sem vencer, isso é um vexame. E olha só, eu vou fazer uma comparativa aqui, porque você lembra quando o Wagner Mancini saiu do América? Foi pro Grêmio? O América foi buscar um treinador mais ou menos com a característica que foi o Marquinhos Santos. No caso do Atlético, houve uma ruptura, porque não teve uma continuidade. Eu só queria saber quem é o pai da criança que teve a ideia de quebra de ruptura e decidiu deixar um modelo de jogo de um lado para contratar o Filipão, que é um modelo completamente diferente de jogo. Eu só queria saber quem foi o pai da criança que teve a ideia de contratar. Você sabe que eu acho que eu tenho o que foi usado como justificativa? A questão de vestiário. A questão de, sabe, de grupo, de Cudê dizer que, com esse time não vai me entregar nada, entendeu? Com esse time eu não vou conseguir nada, de pedir reforços, de que, saiu o jogador, de que... Eu acho que isso foi o ponto principal. E foi um erro. Mas assim, vale lembrar que o Filipão acabou sendo a terceira opção, né? Não era a primeira opção. O Filipão o Bruno Lage foi tentado? Não era, acho que o segundo foi, se não me engano, o Carvajal. E o terceiro foi o Filipão, quer dizer, não era a primeira opção nem do Atlético, né? Mas nem do Atlético Paranaense, né? Porque ele era supervisor lá hoje. Mas lá ele saiu, dele, né? Saiu por escolha dele, né? Pra virar o diretor técnico.